Olá, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Ruth, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Seara de Luz, em São José dos Campos, em São Paulo. E antes de nós começarmos, eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite para mais essa oportunidade. E se vocês me permitem, gostaria de iniciar a nossa conversa com uma prece, rogando ao Jesus, nosso Mestre querido, que esteja sempre conosco, que nos envolva, nos oriente e nos abençoe com a sua graça. E pedindo aos nossos amigos espirituais que estejam conosco nesse momento, nos orientando, inspirando, clareando os nossos pensamentos, para que possamos assimilar de forma produtiva as informações, os conhecimentos que vamos receber essa noite. Se conosco, Mestre Jesus, abençoa-nos agora e sempre. Então, mais uma vez a gente reunido aqui para essa conversa ou para essa reflexão, e hoje nós vamos falar sobre os 3 reinos, que está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, e esses reinos tratam especificamente dos reinos de justiça, caridade e amor. Então, nós vamos falar um pouquinho, refletir um pouco sobre o que esses reinos, significam, o que essas palavras significam para nós e onde que elas cabem nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, recorrendo ao Livro dos Espíritos, nós vamos começar pelo primeiro reino, chamado primeiro reino, que é o reino da justiça. E esse assunto, esse tema é tratado especificamente pela pergunta 875 do Livro dos Espíritos. Vocês vão reparar que a gente vai fazer uma pequena inversão na ordem das perguntas. Essa não é a primeira pergunta, porque eu queria começar conceituando essa palavra justiça, para depois a gente poder discorrer um pouquinho sobre ela. Então, a pergunta 875, Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? E os espíritos são categóricos ao esclarecer: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que ele quis dizer com isso? Que se nós vivermos numa sociedade, num mundo em que uns têm mais direitos que o outro, ou que os direitos de um são respeitados e que os direitos do outro não são respeitados, nós não podemos dizer que vivemos numa sociedade justa, não podemos dizer que haja justiça. A pergunta seguinte, que é a 875A, Kardec complementa: o que determina esses direitos? Quer dizer, que direitos são esses? O que eles abrangem, para que a gente possa saber se eles estão sendo efetivamente respeitados ou não, ou se eles existem ou não. E os espíritos explicam que existem 2 tipos de direitos. Ele é determinado pela lei dos homens, Então são as codificações, são as leis produzidas pelos homens, e que regem as diferentes sociedades, e que, como as sociedades são mutáveis, como elas evoluem, elas se transformam, elas se modificam de acordo com a época, de acordo com as circunstâncias, essas leis são também mutáveis. Então, o que hoje para nós parece uma barbaridade, há 100 anos atrás era a coisa mais normal do mundo, Coisas que há 50 anos atrás, eram absolutamente aceitáveis e às vezes até recomendáveis, hoje em dia são
banidas, né? São simplesmente rechaçadas pela sociedade. O nosso Código Civil, né, que é a lei civil brasileira, ele se transforma a cada período, vamos dizer assim, né, de tempos em tempos. Ele é alterado, ele é adaptado, atualizado, assim como as leis penais também são, né? Nós sabemos que a cada instante nós ouvimos dizer por aí, nas mídias, nos jornais, que tal lei foi promulgada ou que tal lei foi revogada, por conta justamente dessa mutabilidade da nossa sociedade, né? Então, isso acontece em todas as sociedades no mundo, desde o começo dos tempos, né? Ainda que não se estabelecesse, né, uma legislação rígida, as regras de convivência, elas existiam, né? Todo mundo sabia quais eram e elas foram se alterando ao longo do tempo. Então, essa é a lei dos homens, é um tipo de direito a ser respeitado, né? Então, nós sabemos que para viver em sociedade nós precisamos respeitar as leis e, consequentemente, respeitar os direitos garantidos por essas leis. Já a outra forma, né, a outra lei é a lei natural ou a lei de Deus. E esta lei, por sua vez, é imutável, né? Ela é permanente desde a criação. Então, ela foi estabelecida no momento da criação e assim ela permanece até hoje. Então, esses direitos, né, decorrentes da lei natural, eles são inegociáveis, eles são inalteráveis, eles são simplesmente perpétuos, né, e se perpetuarão por toda a eternidade, já que as leis divinas, por perfeitas e eternas, não se alteram. Então, esse sentimento de justiça natural, ela viria de que forma para nós? Ou seja, nós temos esse conceito de justiça, né? Falando aí da justiça da lei divina, né? Ou seja, da justiça divina, por consequência, nós temos isso dentro de nós, ou ela tem que ser ensinada, ela nos foi incutida, houve algum momento, né, em que nós não tivéssemos pelo menos uma noção, né, da existência dessas leis. Será? Né? Se nós temos as leis humanas que nos são ensinadas, né, a partir do momento em que nós passamos a ter algum discernimento, lá na primeira infância, começam a nos ensinar o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal, né? E ao longo da vida a gente vai aprendendo como é que é essa lei natural. Será que a gente já nasce com esse conhecimento? Ou será que a gente aprende? Alguém também nos ensina como ensina a lei dos homens, né? Os espíritos nos respondem essa pergunta dizendo que elas existem em nós desde sempre, né? Por isso que, independente de nós sermos ensinados ou não, nós conseguimos perceber quando uma lei dessa, né, ou quando um direito desse ele é violado através do nosso sentimento de revolta. Então, veja, quando nós nos deparamos com uma situação em que há um desrespeito a esses direitos, né, quando há um desrespeito a essa lei, né, nós sentimos, né, nós percebemos a injustiça. Então, nós sabemos lá no fundo da nossa consciência o que é justo e o que é injusto. Tanto é que, mesmo que ninguém nos ensine, nós nos deparamos às vezes com alguma situação e imediatamente nós temos aquele sentimento de indignação, de injustiça e de revolta. Então, veja que nós, por sermos, né,
criaturas de Deus e sermos parte dessa criação que é absolutamente perfeita e justa, nós temos em nós, na nossa essência, esse conceito de justiça e de injustiça. E aí a gente pensa nessa questão da lei, qual seria o fundamento, né, dessa lei natural? Em que base nós estaríamos tratando ao falarmos dessa lei natural? E os Espíritos novamente nos trazem a resposta, né? A base desse sentimento, né, de justiça é o fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos para nós. Esse é o fundamento. A partir do momento em que nós agirmos em relação ao outro como gostaríamos que agissem conosco, nós estamos praticando a justiça. Então, quando nós não sabemos se o que nós estamos fazendo, dizendo, né, é justo ou não, nós devemos refletir sobre a palavra ou o ato e verificar na nossa consciência se nós gostaríamos que alguém fizesse ou dissesse aquilo que nós estamos pretendendo para nós. Então, quando nós pensarmos ou ficarmos na dúvida sobre o que é justo e o que é injusto, nós devemos pensar: eu gostaria que fizessem isso para mim? Né? Eu gostaria de ouvir essas palavras? Eu gostaria de sofrer esta ação, né, ou esta omissão? Se eu chegar à conclusão de que não, né, é porque não é justo. Então, se eu estiver pensando em fazer algo para o outro que eu não gostaria que fizessem para mim, não é justo. Né? Essa paridade de direitos, ela é inerente à justiça divina. Então, a partir do momento que eu não quero que façam nada de ruim para mim, né? Que não me ofendam, que não me caluniem, que não me agridam de alguma forma, eu também não devo desejar ou não devo fazer ao outro isso que eu não quero para mim. Então, veja que o sublime do cristianismo, né, o sublime do ensinamento do Cristo foi transformar aquilo que nós desejamos para nós como a régua que deve medir ou limitar os nossos atos. Então, o direito pessoal, o meu direito pessoal, ele passou a ser essa régua, né, do que eu posso ou do que eu devo fazer em relação aos meus semelhantes. Então, o nosso direito, ele passa a ser a medida para o direito do outro. O outro terá sempre o mesmo direito que eu. Então, se os meus direitos são maiores ou se eu privilegio os meus direitos em detrimento dos direitos do outro, não há justiça. Né? Então, aí há privilégio, há protecionismo, há qualquer outra coisa, menos justiça. Então, esse é o princípio, né? É a base da justiça conceituada dentro das leis naturais, que é a lei divina. E aí, a pergunta 879 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse justiça em sua pureza? Veja, nós estamos um pouco longe disso ainda, mas se nós tivéssemos condições de praticar essa lei, né, de justiça em toda a sua pureza, como nós seríamos qualificados? Né? Qual seria o nosso caráter, né, se praticássemos a lei em sua pureza? E os Espíritos respondem: o verdadeiro justo. Nós seríamos os verdadeiros justos, a exemplo de Jesus, porque praticariam também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não existiria a verdadeira justiça.
Então veja que aqui, nessa resposta, os espíritos trazem as três pontas, né? Os três pilares dessa lei, né? Que é a lei de amor, que são o amor, a justiça e a caridade. Esses três pilares deveriam, pelo menos, né, reger a nossa sociedade. E um dia vão, né? Um dia acontecerá isso de eles efetivamente regerem a nossa sociedade. Nós estamos em processo, a gente sabe disso. Então, as sociedades evoluem, né? E nós estamos nesse processo de evolução permanente. Então, em algum momento, esses três pilares serão efetivamente a base, né, a sustentação da nossa sociedade. Em algum momento, a gente chega lá, né? Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho do segundo pilar, né? E aí, esse segundo pilar, ele se confunde, ou ele é quase que o irmão gêmeo do terceiro, né? Que seria a caridade, né? E o amor. Não tem como a gente falar de um sem falar do outro, né? Um é a expressão plena do outro, né? Então, novamente, voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendeu Jesus? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão para as ofensas. Então veja, benevolência é ser bom, né? Agir com bondade. E a indulgência é com misericórdia. Ser indulgente é ser misericordioso. Então, benevolência para com todos, ou seja, sermos bons com todos, e indulgência com as imperfeições, sermos misericordiosos com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por que isso? Porque todos nós merecemos e necessitamos tanto da benevolência quanto da indulgência. Afinal de contas, todos nós desejamos e merecemos o bem, e todos nós cometemos erros, falhas, né? Somos falíveis, consequentemente também precisamos dessa indulgência, dessa misericórdia. E os Espíritos continuam. O amor e a caridade, veja de novo, né? Eles juntos. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que gostaríamos que nos fizessem. Então veja, uma coisa não vive sem a outra, não há caridade sem amor e amor sem caridade, né? A caridade é fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem para o outro, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? Em prol do nosso próximo, em prol daquele que está ao nosso lado. E esse é o sentido do amai-vos uns aos outros como irmãos, palavras de Jesus. Então, nós só conseguiríamos amar um ao outro, né, uns aos outros, como irmãos, no momento em que nós conseguimos desenvolver o amor e a caridade juntos. Ou seja, no momento em que nós conseguirmos ser benevolentes e indulgentes com todos que estão ao nosso redor. Então, esse é o nosso exercício, essa é a nossa lição de casa e aquilo que a gente tem que trabalhar diuturnamente para conseguir, porque todos nós temos o dever de buscar, né, fazer com que o nosso mundo seja um mundo mais justo, uma sociedade mais justa. E aí a gente tem que pensar um pouquinho, porque quando a gente fala em caridade, a gente pensa em doar e dinheiro e bens e tudo mais. E a caridade não é só isso, né? A caridade, ela é muito mais do que a esmola, né? A caridade é fazer
o bem ou amparar aquele necessitado e abrange todas as relações da sociedade, né? O companheirismo, atender o necessitado, ouvir quem precisa de um ouvido, de um ombro amigo, enfim, ele é muito amplo e ele se aplica tanto aos nossos superiores, né, com aqueles que estão acima de nós, como aqueles que estão abaixo de nós, seja moralmente, seja financeiramente, seja hierarquicamente, não importa. E o Evangelho, ele nos manda ser indulgentes, porque nós também precisamos dessa indulgência, nós precisamos dessa benevolência. Como eu disse, todos somos falíveis, né? Então todos nós precisamos que os outros sejam indulgentes conosco, porque certamente nós vamos errar em algum momento, ou muito ou pouco, mas nós cometemos erros em relação a qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, né? Seja familiares, colegas de trabalho, amigos, enfim. O erro faz parte da nossa existência ainda e por isso nós merecemos e necessitamos dessa indulgência. E quanto maior for o infortúnio, né? Quanto maior for o erro, mais indulgentes nós devemos ser, né? Mais caridosos nós devemos ser, para que essa indulgência, essa caridade, ela não piore o estado daquela pessoa que precisa da nossa indulgência. Então, quanto maior o infortúnio, menos a gente deve fragilizar essa pessoa, expor essa pessoa. É aquela coisa de fazer a caridade humilhando a pessoa, né? Fazendo com que a pessoa se sinta pior ainda do que ela já estava antes. Isso não é caridade, né? Isso em alguns momentos a gente pode dizer que é até crueldade, né? Porque a gente está fazendo alguma coisa para alimentar e para satisfazer o nosso ego e não a necessidade do outro. Então a gente tem que tomar cuidados, né, com essas questões relacionadas ao como fazer, né? E não só a fazer ou não fazer alguma coisa para alguém que precisa, né? E independentemente de o quanto, né, nós vamos fazer, ou se vamos doar algum bem material, ou se vamos dar um amparo emocional, ou seja lá o que for. Tem que ser feito tudo sempre com muito amor. E quando nós fazemos qualquer coisa com amor, a gente não ofende, não humilha, não degrada, não aumenta o sofrimento da pessoa, né? Então, a ostentação, ela apaga, né, o mérito da ação. E quando nós fazemos alguma coisa mostrando para todo mundo, né, e fazendo aquela propaganda, como hoje nas mídias sociais, né, o pessoal tirando foto, filmando, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu estou ajudando fulano, beltrano, e fazendo caridade, postando na rede social para ficar bonito, isso não é caridade, né? Essa propaganda, essa ostentação, ela apaga, né, todo o valor da ação, todo o valor do ato. Então, no fim das contas, para a gente não valeu de nada, né? Se nós gostaríamos que isso aumentasse um pouquinho o nosso valor como espíritos em evolução, não vai adiantar de nada. E aí, nesse caso, a gente tem que lembrar que no Evangelho de Jesus, ele nos fala que a mão esquerda não saiba a que a direita faz, ou seja, a caridade é silenciosa, né? A prática do amor, né, através da caridade, ela não carece de propaganda, não é para a gente ficar alardeando, porque ela não é para nós, né? Não é para nos valorizar, não é para nos melhorar, melhorar a nossa imagem, né? É para nos melhorar internamente, e para isso a gente não precisa de propaganda. Então, ao final disso, a gente vai verificar que
nós precisamos nos preocupar mesmo com o que nós estamos fazendo para o outro, né? O amor que nós estamos dedicando através de atos, de pensamentos, de palavras, e que a gente possa levar para o nosso próximo. E aí a gente tem que lembrar aquela recomendação de Jesus, que é o amai o vosso inimigo. Aí a coisa complica, né? Como é que a gente vai amar o nosso inimigo? E os espíritos são muito objetivos ao dizer que amar o nosso inimigo não é trazê-lo para dentro da sua casa, para o seu círculo de amizades, é simplesmente desejar o bem a ele, né? É perdoá-lo e pagar o mal que ele te fez, né, com o bem. Isso é amar o inimigo. Rezar por ele, fazer preces, vibrações, né, desejar que ele seja feliz, apesar daquilo que ele nos fez. Então, o amar o nosso inimigo não se confunde com trazê-lo para o nosso círculo afetivo, ou familiar, ou de amizade. E a gente consegue, assim, cumprir o mandamento sem que nos violentemos, né? Nos obrigando a ter uma pessoa que não condiz com a nossa personalidade, ou que, como a gente usa a palavra, né, genericamente, que seja o inimigo, muito perto da gente, ou dentro da nossa casa, na nossa família, enfim. Desculpa. E aí nós conseguimos, sim, cumprir com o mandamento, né? E beneficiando o outro sem que nós nos prejudiquemos, vamos dizer assim. E aí na pergunta 888A, os espíritos trazem para a gente uma recomendação que eu queria deixar para vocês como uma reflexão. Esse assunto ele é bastante vasto, né? Ele é um capítulo que nos traria a possibilidade de vários encontros como esse, mas como nós temos um tempo curto, eu procurei fazer uma abordagem bem direta e bem sucinta. Mas eu queria muito deixar essa reflexão, porque eu achei bastante importante e nos faz pensar, né? É uma reflexão bastante rica. Os espíritos dizem o seguinte: sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Veja, em vez de nós hostilizarmos, rechaçarmos, a gente deve trazer para a gente, né? Em que sentido? De instruir e moralizar aqueles que estão no vício e na ignorância. Sede afáveis e benevolentes para com os que vos são inferiores. Sede mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Ou seja, sejamos afáveis, né? Indulgentes, benevolentes, porque esse é o segredo para o cumprimento, né, da lei de Deus. E assim nós estaremos fortalecidos, né, sobre esses 3 pilares, que são os chamados 3 reinos, que são a justiça, o amor e a caridade. Espero que vocês possam refletir sobre isso, aplicar no dia a dia de vocês, e que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade para continuarmos as nossas reflexões. Que Deus nos oriente, nos abençoe, nos proteja, e que Jesus se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Até a próxima. Muito obrigada.